A aula de dança que terminou na minha Samal, primeiro girou a sala de espelhos, refletia mais do que corpos, revelava intenções. Era noite de terça, e o estúdio no segundo andar de um prédio antigo do centro fervilhava com música latina e gente suando entre sorrisos e tropeços. O cheiro do desinfetante misturado com perfume amadeirado dava um clima quase íntimo. Quase. Alan, 50 anos, experiente, elegante até de camiseta preta colada no peito largo, observava os pares com olhos. Atento. Tinha um jeito gentil e firme de corrigir os movimentos, menos as mãos seguras, a voz baixa, mas magnética. Era conhecido como o professor que ensinava com o corpo, antes das palavras. Seus alunos o adoravam, e alguns suspiravam. Naquela noite, Bruno entrou pela porta com um leve atraso. Camiseta branca, calça de moletom, cabelo levemente bagunçado, e aquele olhar de quem estava ali mais pela curiosidade do que pela técnica. Pode entrar. Tá começando agora a sequência do giro básico, disse Alan, com um leve sorriso, que mesclava simpatia e uma fagulha de interesse. Bruno sorriu de volta, meio tímido. Desculpa, o atraso. É minha primeira vez aqui. Nunca dancei nada essa no. Chuveiro. Alan se aproximou, como quem analisa um quadro raro. Bom, ninguém julga, mas aqui a gente aprende junto. Ele estendeu a mão. Bruno hesitou por um segundo, depois aceitou. E quando os dedos se tocaram, o frio da insegurança deu lugar a um calor inesperado. A dança começou lenta. Bruno tentava seguir, meio travado, mas o jeito de Alan conduzir era quase hipnótico. A mão firme nas costas, a proximidade do rosto, e o ritmo, que fazia os dois respirarem quase no mesmo compasso. Tá vendo? Nem parece que é sua primeira vez, sussurrou Allen. Próximo demais para ser apenas técnico. Bruno engoliu seco. Você faz parecer fácil. Ou talvez a gente só tenha sintonia. Ali, entre um passo e outro, Bruno tropeco, ou talvez quisesse tropeçar. E caiu com leveza contra o peito de Alan. O riso dos dois se misturou com a batida da música. E ninguém se apressou em soltar o abraço. Ela sagou. Mas a dança já tinha mudado. No final, Bruno se aproximou com um brilho novo nos olhos. Você dá aula particular? Alan olhou fundo, o canto da boca puxando um sorriso lento. Como quem sabe que a pergunta vinha com segundas intenções? Dou sim, mas aviso logo. Nas aulas particulares a gente dança bem mais perto. A aula seguinte veio rápida, menos e ansiada. Mas o que Alan não esperava era que Bruno fosse tão direto. Na saída do estúdio, enquanto ele ajeitava os equipamentos e desligava a caixa de som, ouviu a voz familiar atrás de si. Então, tem horário amanhã? Alan virou-se devagar, olhando Bruno como se fosse a música que ele ainda não tinha dançado direito. A camiseta branca do rapaz estava levemente úmida, colada no corpo, o cabelo desgrenhado, o olhar semi-assustado, semi-intencional. Tenho, respondeu Alan, se apoiando no espaldar da cadeira. Mas não é qualquer um que eu encaixo nas minhas manhãs. Preciso ver se você aguenta o ritmo logo cedo. Bruno riu, como quem topa o desafio sem saber ao certo no que está se metendo. Eu sou bom de levantar cedo. Só preciso de um bom motivo. Alan pegou o celular no bolso e, sem tirar os olhos de Bruno, digitou algo. Endereço do estúdio particular. É um espaço menor, mais silencioso, sem espelhos. Só você, eu e o som. Bruno mordeu o lábio, quase. 100%. Gosto de silêncio quando ele diz muita coisa. No dia seguinte, 9 horas da manhã, Bruno bateu à porta do pequeno estúdio que Alan usava em casa. Era um anexo no fundo do quintal, com piso de madeira encerado, uma vitrola antiga e janelas abertas para um jardim com cheiro de lavanda e terra molhada. Bem-vindo à aula particular, disse Alan, agora de camisa de botão entreaberta e calça de linho. Manos instrutor, mais homem. Bruno entrou devagar, olhando ao redor. Achei que fosse mais técnica, a gente vê depois. Primeiro, precisa relaxar. Alan colocou um disco na vitrola. Uma música instrumental, suave, mas com batida firme. Preenchendo o ambiente com uma atmosfera quase cinematográfica, ele estendeu a mão. Agora me mostra como você se move quando ninguém está olhando. Bruno hesitou, mas o convite não era só físico, era um pacto. Tocou a mão de Alan, mais consciente do que da primeira vez, e os corpos se aproximaram com naturalidade ensaiada. Tá vendo? Disse Alan, enquanto conduzia. O corpo diz tudo que a boca não precisa, e o meu está dizendo. O que agora? Que tá curioso, tenso, e querendo acertar? Até demais. Bruno sorriu. Você me lê fácil demais. Não é leitura, Bruno. É escuta. Corpo fala. E o seu está pedindo contato. A dança virou quase um pretexto. Alan encostou a palma na lombar de Bruno, guiando com leveza e firmeza. A respiração dos dois começou a embalar a música.
se misturando ao som do vinil girando. O giro lento, o deslizar dos pés no chão, o toque da mão no ombro. Depois, um tropeço calculado, um deslize sem pressa. Tá sei soltando, murmurou Alan, com a boca próxima demais do ouvido de Bruno. É que eu descobri que, com o par certo, até errar vira parte da dança. E naquele instante, no balanço final, Bruno ficou de frente para Alan, as mãos escorregando dos ombros para os braços. O silêncio entre uma música e outra foi preenchido pelo som do coração acelerado dos dois. Acho que a aula acabou, disse Bruno, ainda com os olhos presos nos dele. Pelo contrário, Alan respondeu, sorrindo. Que começa a parte boa. A última música do vinil estalou no fim do disco. Bruno ainda estava com as mãos na cintura de Alan, como se o corpo tivesse esquecido de voltar ao seu lugar. O silêncio agora era mais denso que a música, menos daqueles que quase têm cheiro. Quer um café? Perguntou Alan, pegando uma toalha de linho e enxugando o pescoço. Forte, passado na hora, igual à aula, sem pressa. Bruno assentiu com um sorriso que dizia, aceito tudo que vier depois. Alan o conduziu até a cozinha da casa, que ficava ali ao lado, integrada ao quintal. Era um espaço rústico, mas cheio de charme. Plantas em cachepôs pendurados, uma chaleira de cobre no fogão, uma fruteira com mangas maduras, o ambiente inteiro exalava um cuidado silencioso, do tipo que não grita, mas abraça. Aqui é onde eu treino outras coreografias, disse Alan, abrindo o armário e pegando 2 copos de vidro com aro dourado. Algumas envolvem café, silêncio e boas companhias. Bruno riu, encostado na pia. Treina muito por aqui? Nems, às vezes falta alguém para marcar o tempo comigo. A água começou a ferver. Alan moía o café num moinho manual, girando com calma, enquanto o cheiro invadia o ambiente. Bruno observava tudo, como quem assiste a um ritual. Engraçado, disse ele. Você dança do mesmo jeito que faz café, com atenção em cada detalhe, e você observa como quem quer decorar meus passos. Bruno ficou em silêncio. Não era acusação, era constatação. Alan virou-se devagar e encostou a mão na beirada da pia. Ficando frente a frente com ele, me diz uma coisa, Bruno. Você veio para aprender a dançar ou para se perder um pouco? Bruno sorriu, o olhar já mais solto, menos aluno. Eu vim porque precisava mexer o corpo, mas agora acho que era o coração que estava travado. Alan serviu o café nos 2 copos, e o vapor subiu entre eles como uma ponte. Que sorte a minha. Dou aula de desbloqueio emocional também. Menos, disse ele, entregando o copo com um leve roçar de dedos. Tomaram o café devagar. Do lado do fora, o céu dava sinais de chuva, e da cozinha, o tempo parecia andar mais devagar. Bruno girava o café no copo, distraído. E se eu errar o passo fora da aula? Alan se aproximou de novo, agora com outra intenção nos olhos. Aí a gente para, respira e recomeça. Juntos. O barulho da chuva começou suave, pingando nas telhas. Bruno sorriu de canto. Gosto de dançar na chuva, e eu gosto do ensinar no improviso. A atenção que antes estava só nos gestos, agora passeava também nas pausas. O clima entre os dois era de música sem melodia. Bastava sentir para saber onde ir. Alan tocou de leve o queixo de Bruno, levantando-o num gesto sutil, quase ensaiado. Mas não houve beijo. Ainda não, apenas um sussurro, perto demais para ser casual. Quer voltar amanhã? A aula costuma ser melhor quando o corpo já conhece o caminho. Bruno assentiu, os olhos brilhando. Amanhã eu venho, e dessa vez, sem me atrasar. A manhã seguinte amanheceu com um cheiro de terra molhada. A chuva da noite anterior ainda escorria pelas folhas do jardim quando Bruno chegou ao estúdio, pontualmente às 9, trazia uma camisa escura, colada ao corpo, e um sorriso mais seguro do que o da aula anterior. Alan já o esperava. Dessa vez, sem camisa, só uma calça de linho clara e pés descalços, no assoalho encerado. O corpo definido, marcado pelos anos de dança, mas sem arrogância. Era elegância de quem sabia ocupar espaço sem pedir licença. Bom dia menos, disse Bruno, tentando manter o foco no rosto dele. Bom dia. Pronto para uma aula diferente? Bruno franziu as sobrancelhas com um leve sorriso diferente como Alan caminhou até a vitrola e colocou um novo disco. Um tango moderno, envolvente, com batidas que pareciam pulsar no centro do peito. Hoje a gente não vai contar os passos. Vai sentir. Ele se aproximou e sem pedir tomou a mão de Bruno. A pele estava morna. O toque firme. Alan o puxou com suavidade, girando-o até ficarem encaixados, um na frente do outro. Quadris quase colados, peito com peito. E o ar, rarefeito. Entre os rostos, fecha os olhos.
Bruno obedeceu. Alan começou a conduzir com movimentos lentos, mas intensos. O tango os fazia deslizar pelo chão com precisão e provocação. Cada passo era quase uma carícia. Cada giro, uma entrega. Isso, sente meu corpo. Não pensa, só segue. Bruno se entregava mais a cada compasso. O toque de Alan era quase telepático. Guiava sem força, mas com domínio. As mãos deslizavam pelas costas, escorregavam até a cintura, e voltavam ao ombro com uma pausa estratégica, como se marcassem um território. Você tem noção do que está fazendo comigo? Murmurou Bruno com a voz rouca, ainda de olhos fechados. Tenho, mas estou só começando. Um giro mais rápido, um desequilíbrio proposital. E Bruno caiu, levemente contra o corpo de Alan. As mãos se apoiaram no peitoral, ficaram ali, por um segundo a mais do que seria necessário. Não sei se isso ainda é aula ou já virou outra coisa, disse Bruno rindo, mas sem recuar. As melhores danças não têm nome, só a intenção. A música diminuía. E os dois pararam no centro do estúdio, as respirações descompassadas, o suor começando a marcar a pele. Alan passou o dorso dos dedos pela lateral do rosto de Bruno. Devagar, como quem sente antes de tocar. Você tá aprendendo rápido. É que o professor é bom menos, respondeu Bruno, num sussurro quase atrevido. Alan aproximou o rosto do dele. Os narizes se roçaram de leve. Um beijo parecia iminente, mas ele recuou com um sorriso travesso, hora do alongamento. Sério? Agora, disse Bruno rindo e arqueando as sobrancelhas, claro, depois de uma dança dessas, precisa relaxar. Osman ou Wells Travam, Alan o guiou até o tapete ao lado da vitrola. Pediu para deitar de costas e começou a alongar suas pernas com calma. Os toques agora eram mais demorados. Os olhos mais fixos. E entre uma instrução e outra, o silêncio preenchia o espaço com algo que nem o som do vinil conseguia disfarçar. Bruno olhou para cima, o olhar quente. Você sempre termina suas aulas assim, só quando o aluno tem potencial para virar parceiro fixo. Bruno sorriu, esticando a mão e puxando Alan para perto. Então me dá mais uma chance de mostrar o que eu sei, com o corpo. Alan deitou-se ao lado dele, a respiração pesada, o sorriso lento, a mão repousando sobre o peito de Bruno. Tá na hora de dançar fora do ritmo, mas com muito contato. E a chuva, que voltava a cair lá fora, parecia bater palmas discretas para aquele dueto inesperado, íntimo e em plena construção. 2 dias depois da aula particular, Alan enviou uma mensagem no meio da tarde. Hoje não tem dança, mas tem vinho. Conheço um lugar com luz baixa e comida que derrete na boca. Vem jantar comigo? Bruno respondeu com um emoji de taça e me manda o endereço às 20 hours. Ele chegou ao restaurante fechada discreta, janelas com cortinas pesadas e um cheiro irresistível de manteiga e ervas frescas. Dentro, o ambiente era abafado pelo som de uma bossa instrumental e risos contidos. A iluminação vinha de velas baixas nas mesas. Era um lugar que sussurrava promessas. Alan já o esperava numa mesa ao fundo, perto da parede de tijolos à vista. Estava impecável, camisa preta com os 2 primeiros botões abertos, relógio discreto e aquele olhar que parecia um convite permanente. Bruno se aproximou devagar. Estava bonito. Jeans escuro, camisa vinho com as mangas dobradas, perfume amadeirado, que se espalhava quando ele se inclinava. Você fica ainda mais bonito fora do estúdio, disse Alan, levantando-se para cumprimentá-lo com um beijo leve no rosto. E você parece que ensaia até o jeito de olhar. Sentaram-se. O garçom se aproximou com naturalidade. O de sempre, Sr. Alan. Hoje quero surpreender. Traz o vinho tinto da casa e deixa a cozinha caprichar no menu para 2. Bruno riu. Você sempre toma frente? Só quando percebo que o outro gosta de ser conduzido. O vinho chegou. Eles brindaram. A novas coreografias, disse Alan, e a velhos desejos menos, completou Bruno, olhando por cima da taça. O jantar foi servido em etapas. Entradas delicadas, pratos aromáticos e leves. Mas a conversa era o verdadeiro prato. Principal falaram de tudo. Infância, paixões antigas, primeiros beijos, o medo de errar na vida menos e na dança. A cada pausa entre um garfo e outro, o silêncio virava campo fértil para olhares demorados. As pernas, sob a mesa, já não se evitavam. De vez em quando se tocavam, se roçavam, como se testassem os limites da casualidade. Nunca pensei que uma aula de dança fosse me levar até aqui, disse Bruno, limpando os lábios com um guardanapo, e depois passando a língua discretamente pelo canto da boca. A dança é só o início. É no pós-ensaio que a gente entende quem quer continuar no ritmo. Bruno se inclinou levemente, voz baixa. E você quer? Alan não respondeu de imediato. Pegou a taça, deu um gole lento e olhou bem dentro dos olhos dele.
Quero mais do que isso. Quero saber como é sua voz quando não está tentando ser engraçado. Como você beija quando não está preocupado em impressionar. E como você me toca quando esquece que sou seu professor. Bruno respirou fundo. O calor do vinho já tinha subido. Mas não era só ele. Então termina o jantar logo, antes que eu derrube essa mesa de propósito. Alan soltou uma risada baixa, elegante, chamou o garçom com um gesto discreto. A conta, por favor. E se tiver sobremesa, embala para a viagem. Enquanto esperavam, Alan passou os dedos pelas costas da mão de Bruno, devagar. Era um gesto simples, mas carregado de tensão. Um toque que prometia. Quando saíram do restaurante, a cidade estava úmida e silenciosa. Caminharam lado a lado até o carro de Alan. Antes de abrir a porta, ele se virou devagar. Vai querer mesmo a sobremesa? Bruno sorriu de canto. Quero, mas só se for servido por você. Alan abriu a porta do carro e, antes de entrar, soltou, com aquele tom rouco que já parecia prelúdio de algo. Então me segue. E vem com fome. A casa de Alan era como ele, discreta por fora, envolvente por dentro. Um sobrado charmoso em uma rua tranquila, com luzes amareladas na entrada e jasmim florescendo na varanda. Assim que a porta se abriu, Bruno sentiu o calor, vindo do dentro. Não do forno, mas do ambiente. Um cheiro de canela, incenso suave e algo assando no fundo. Entra menos, disse Alan, com a voz mais baixa que o habitual. Fica à vontade. Ou não fica nada. Bruno cruzou a porta e tirou os sapatos ao lado do tapete da entrada. A madeira morna sob os pés e a meia luz do corredor já indicavam que ali se dançava de outro jeito. Na sala, uma playlist suave preenchia o ar, jazz instrumental, daqueles que se ouve de olhos fechados. Havia 2 taças sobre a mesa e uma garrafa já aberta. O vinho respirava, como eles. Vai querer a sobremesa agora? Perguntou Alan, pegando a taça e oferecendo. Quero, Auntie, o prato principal, respondeu Bruno, aceitando o vinho sem tirar os olhos dele. Alan sorriu e andou até a cozinha, gesticulando para que ele o seguisse. Estava descalço, com a camisa agora mais aberta, revelando o peito que Bruno já conhecia, pela memória tátil da dança. Sobre a bancada, um refratário com lasanha riquenseida do forno soltava vapor. Ao lado, 2 velas acesas e pratos já dispostos. Tá tudo muito bem ensaiado, disse Bruno, se apoiando no balcão. Nem tudo. Você é a parte que me pegou de surpresa. Serviram-se e sentaram-se à mesa da cozinha. Comeram devagar, rindo, entre garfadas, trocando histórias, lembranças e olhares que ficavam longos demais para serem só educados. O vinho ajudava menos, mas não era ele quem deixava os joelhos se tocarem sob a mesa, nem fazia as mãos se encontrarem entre um prato e outro. Depois do jantar, Alan levantou-se e estendeu a mão, outra vez. Vem comigo. Ainda não ensinei o último passo da noite. Bruno aceitou. Foram até a sala. Ele esperava uma música lenta, mas Alan aumentou o volume. Uma faixa latina começou a tocar, viva, cheia de ritmo e malícia. Confia em mim? Sempre confio em quem sabe onde pisa. Alan o puxou para perto, e os corpos começaram a se mover como se nunca tivessem parado. Agora, sem regras, sem ola, só instinto. Os quadris se encontraram com mais firmeza. As mãos já sabiam onde pousar. Os olhos estavam semicerrados e ou sóriços. Entreabertos, você dança melhor fora do estúdio, sussurrou Bruno, ofegante. Aqui eu não corrijo. Ninguém menos, respondeu Alan. Só sinto. O momento era puro calor. A dança se transformou em um abraço que não queria se soltar. O peito de Alan contra o de Bruno. Os rostos tão próximos que a respiração era compartilhada. Um giro, e de repente, Bruno foi empurrado com leveza contra a parede da sala. As mãos de Alan seguraram sua cintura com firmeza, mas sem pressa. Tá preparado para o improviso final? Bruno respondeu apenas com um beijo, demorado, quente, com gosto de vinho e desejo guardado. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo, com as testas coladas. Isso ainda faz parte da aula? Perguntou Bruno, ofegante. Não. Isso já é a coreografia da vida real. Alan pegou a mão dele e o conduziu, sem dizer uma palavra, até o quarto. A luz do corredor os desenhava como sombras que se tocavam. E naquela noite, os corpos finalmente dançaram do jeito mais antigo do mundo. Sem música, sem espelho, mas no compasso perfeito. A manhã chegou devagar, como quem respeita o silêncio do que foi vivido na noite anterior. Os primeiros raios de sol atravessavam as persianas do quarto, desenhando listras douradas sobre os lençóis amassados. Bruno acordou antes, ainda deitado observando Alan dormir. O peito subia e descia num ritmo tranquilo, como se ainda dançasse por dentro. Ele sorriu sozinho.
lembrando dos passos que trocaram sem música, dos toques que não pediram licença, e de como, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu exatamente onde deveria estar. Alan abriu os olhos devagar, puxando o travesseiro com um murmúrio rouco. Você está aí mesmo. Ou é o resto do sonho? Acho que agora sou parte da sua rotina, menos respondeu Bruno, brincando, com a voz ainda rouca de sono. Alan se espreguiçou com um sorriso preguiçoso e puxou Bruno para mais perto. Se for assim, minha rotina acaba de melhorar muito. Levantaram-se sem pressa. Alan colocou uma playlist suave para tocar na vitrola da sala, enquanto Bruno preparava o café. Entre uma fatia de pão e um gole de suco, os olhos se cruzavam como se dançassem sem sair do lugar. Você sabia que ia acabar assim? Perguntou Bruno mexendo o café com a colher. Eu sabia que você ia me tirar do eixo, disse Alan. Só não sabia que eu ia gostar tanto. Sentarancei no sofá com as pernas entrelaçadas, dividindo o prato de frutas. O clima era outro, íntimo, calmo, sem mais dúvidas. Um silêncio confortável preenchia os espaços, que antes seriam constrangedores. Bruno passou os dedos pela mão de Alan, devagar, como quem decora o mapa do que quer visitar de novo. E agora, voltamos para a sala de aula fingindo que nada aconteceu? Alan sorriu de canto. Ou a gente assume que virou par fixo. Bruno encarou o olhar dele por um tempo. Depois balançou a cabeça em concordância. Par fixo então? Alan se levantou, puxou Bruno pela mão, e ali mesmo, no meio da sala, colou o corpo ao dele, e começou a dançar em silêncio. Sem música, sem passos ensaiados. Apenas a dança de quem escolheu não parar. E no compasso lento daquela manhã, dois homens encontraram o ritmo certo para continuar, juntos. Se você se deixou levar por essa dança de olhares, toques e silêncios, não. Esquece de curtir esse vídeo, comentar o que achou desse encontro entre Alan e Bruno, e claro, se inscrever no canal, para não perder nenhuma nova história cheia de calor, emoção e duplo sentido. Conta pra mim. Você também acredita que os melhores encontros começam com um passo fora do ritmo?